aí, galera, o professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Salve, salve, meu aluno! Salve, salve, minha aluna, professor Thiago Pereira aqui, ó, para falar contigo de um conteúdo importantíssimo para você aí, ó, que está se aperfeiçoando nos estudos de história. Hoje a nossa missão é compreender o que acontecia no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil antes da chegada dos europeus. O que basicamente nós vamos falar aí hoje é um pouquinho sobre as tribos indígenas, os povos indígenas, povos nativos, que outrora foram chamados de índios, mas que esses nativos habitam aí o território brasileiro, beleza? Então é muito importante você se lembrar, é claro, que nesse contexto aí da chegada dos europeus, nós sabemos, é claro, que aquilo que vai ser o Brasil, aquilo que é o território brasileiro, nosso país, pátria amada Brasil, até então para os portugueses, para os espanhóis, para os franceses, para os holandeses, para os ingleses, isso não existia, não tinha nada disso. É claro que o Brasil e todo o resto do continente americano acabam se envolvendo, acabam entrando aí na rota das grandes navegações. Grandes navegações. Não é de se estranhar, é claro, que o objetivo principal das grandes navegações, o que os portugueses pretendiam? Principalmente os portugueses, porque são eles que vão dar o pontapé inicial, eles são os pioneiros em relação à navegação no Oceano Atlântico, não que eles são os primeiros países aí a começar a navegar, senão você vai falar assim, ué, Thiago, mas não tinha nenhum outro país, será que na história do mundo que teve um barquinho aí bonitinho e navegou em um oceano? Claro que tinha, mas é claro, o contexto relacionado às grandes navegações está relacionado aí à procura de rotas alternativas para se chegar às Índias. O objetivo principal dessas grandes navegações aqui era chegar nas Índias, ou aquilo que a gente conhece hoje como Ásia. Claro que ali dentro da Ásia está o próprio território, país chamado de Índia. Por que nas Índias? Porque basicamente essas Índias aqui era o território que oferecia, então, especiarias e outros produtos muitíssimo lucrativos. Só que aí, eu não quero me alongar muito nessa conversa aqui, mas é só para você compreender por que os portugueses e também, é claro, os espanhóis vão adotar algumas denominações essas tidas de forma errônea, inclusive. Os portugueses imaginavam, então, que iam fazer essa navegação, ia chegar nas Índias e aí tudo tranquilo. E nós sabemos que até chegar nas Índias, lá em 1498, que é quando Vasco da Gama consegue, então, definitivamente chegar nas Índias, antes disso, eles estiveram navegando aí pela costa do continente africano, eles também ocuparam aí várias ilhas próximas à Europa, como, por exemplo, Açores, as ilhas, o arquipélago aí das Ilhas Madeira, entre outros territórios, o Cabo Verde também, que fica aí no continente africano. Aí é claro que ao longo do século XV conseguiram então definitivamente chegar nas Índias. Agora, tem outro navegador aí, o famoso Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, esse aí você conhece, né? Não pode esquecer de jeito nenhum. Pedro Álvares Cabral, esse aí foi um nobre português que falou assim, opa, deixa comigo, sai que eu sou canhoto, eu vou navegar direto e reto, vou traçar aqui, ó, uma rota em direção ao extremo ocidente, vou dar a volta no planeta Terra e vou chegar na costa da Ásia. Também, por que também? Porque em 1492, um outro navegador, claro que não um português, um navegador italiano a serviço da Espanha, chamado Cristóvão Colombo, já tinha chegado em terras que até então os povos europeus ficaram muito preocupados, pensando assim, será que o camarada chegou? Será que de fato ele alcançou as Índias através, é claro, do mar-oceano, como era chamado aí, o Oceano Atlântico, mar tenebroso também? Bom, se chegou ou não chegou, os portugueses iam fazer a mesma coisa. Agora, esse território aqui já tinha gente, já tinha povos
vivendo aqui, é claro, o que nós precisamos compreender agora aqui é um pouquinho sobre esta pré-história da América, tá? Não apenas do Brasil, mas também o que a gente precisa compreender um pouco aí nessa aula é essa pré-história da América. Para você pensar assim, nossa, então nós vamos falar de algo aí relacionado a quê? A pré-história. Olha, você sabe, você viu aí no seu edital, né, que tem aí esse assunto, tem essa informação. Então, se os portugueses chegaram aqui, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, como que nós vamos saber o que tinha antes da chegada deles aqui? Existem vestígios arqueológicos? É claro que existem. E eles são riquíssimos, inclusive, tá? Inclusive, nós temos aí, ó, nós temos vestígios arqueológicos mais antigos de toda a América, tá? Você tá pensando que é o quê? Salve, salve, meu aluno e minha aluna aí do Piauí. Nós estamos falando do quê? Do berço do homem americano lá no Piauí. Tá ligado, né, do que eu tô falando? É aí que nós estamos compreendendo, é aí que a gente está entendendo que, de fato, tinha já alguma coisa acontecendo aqui na América antes da chegada dos europeus. Claro que você vai falar assim, ó, óbvio que tinha alguma coisa acontecendo, mas o que acontecia aqui? Quem é que estava? E como que se caracterizaram essas tribos de indígenas que estavam aqui no continente americano antes da chegada aí dos europeus? Eu quero jogar aqui nos slides para você, eu quero jogar na tela para você acompanhar comigo então como é que era o Brasil antes da chegada dos europeus. Então nós vamos falar um pouco aí sobre a pré-história da América, tá? Os primeiros habitantes aí, né, que chegaram ao território brasileiro e bem como ao território americano, eles possuem ou, né, têm aí características semelhantes, características físicas semelhantes com os aborígenes da Austrália. Aborígenes da Austrália. Por exemplo, esse fóssil que você está vendo aí, ó, esse aqui é o fóssil, perdão, que foi encontrado lá por volta dos anos 70, né? Esse fóssil aqui seria, então, o fóssil de um hominídeo que provavelmente habitou aí o território brasileiro, um hominídeo do sexo feminino. E aí, como dentro desse contexto, esse contexto aí dos anos 60 e 70, algumas escavações também, não no Brasil, escavações acontecendo no mundo inteiro, principalmente dentro do continente africano, encontraram ali também um fóssil muito antigo de um hominídeo e deram o nome de Lucy. Interessante que tem essa semelhança entre os nomes aí, né? Lucy é o fóssil mais antigo do planeta Terra em relação a um hominídeo, também do sexo aí feminino. No Brasil, o fóssil da Luzia, e você vê aí a imagem do fóssil, que seria aí uma parte do crânio, e aí uma imagem feita depois com reconstituição computadorizada desse hominídeo que teria vivido aí basicamente entre 14 mil e 11 mil anos antes de Cristo, tá? Caramba, Thiago, é bastante, é bem antigo, tá? Mas você falou aí do Piauí, a gente sabe que lá no Piauí nós temos vestígios arqueológicos de mais de 50 mil anos. É aí que, então, nós não vamos nos debruçar agora sobre esse assunto, mas é interessante lembrar que existem algumas teorias sobre a chegada dos hominídeos à América, tá? Quais são essas teorias, tá? Então existem algumas teorias sobre a chegada à América, sobre a chegada à América. Essa chegada à América aqui não é sobre as grandes navegações, não, tá? Essa chegada à América aqui está relacionada aí, ó, a chegada à América dos primeiros hominídeos. Primeiros
hominídeos. Esta primeira teoria que alicerça e defende, então, a ideia da Luzia, dos aborígenes, considerando, é claro, que alguns povos da América, tanto da América do Sul como Central, principalmente, possuem características físicas semelhantes aos povos aborígenes. Tá, mas então esses povos aborígenes, eles vieram como? Vieram pelo Oceano Pacífico, tá? Vieram via Oceano Pacífico. Ah, então tá tranquilo. E essa teoria aí, por enquanto, ela é alicerçada em quê? No fóssil da Luzia, tá? Onde, então, arqueólogos consideram que os hominídeos característicos e tipicamente parecidos aí com os aborígenes que vieram habitar a América teriam vindo, como eu coloquei ali, entre 15, 14 a 11 mil anos antes de Cristo, tá? Beleza. E qual que é a outra teoria? A outra teoria é a do Estreito de Bering. Estreito de Bering, tá? Essa teoria do Estreito de Bering, ela é um pouquinho mais aceita, e é claro que esses hominídeos também vieram aí um pouquinho antes. Por quê? Porque as fontes históricas, os vestígios arqueológicos, como por exemplo aí o do berço do homem americano, lá no Piauí, em outros lugares também do continente americano, lá na América do Norte, na América Central e aqui na América do Sul, datam então de ainda muito antes desses aborígenes aqui, vindo da onde? Vindo do Pacífico, tá? É aí que eu quero mostrar para você a outra imagem relacionada então a outra teoria. Dá uma ligada ali, ó. Sobre então os nativos do Brasil, os nativos do Brasil estão relacionados aí a uma segunda migração. É aí que tem algumas teorias de antropólogos que falam, então, em 11 mil anos antes de Cristo, mas nós temos que lembrar do quê, tá? É bom lembrar, ó o bizu aqui, ó o bizu. É bom lembrar do quê? É bom lembrar do berço do homem americano. O berço do homem americano. Aonde? Lá no estado do Piauí. Tá. Por que que essa teoria aqui, ó, é a mais aceita? Essa teoria dos nativos do Brasil, dessa segunda migração, por que que ela é a mais aceita? Porque ela vai dizer o seguinte, ó, então essa aqui, a galera que veio pelo Estreito de Bering, quando então no último período glacial, essa estreita faixa de terra que é o Estreito de Bering, que liga então, que conecta aí a Rússia, o que seria aí a região extremo noroeste da Rússia, da Ásia, com a América. Então essa faixa de 80 quilômetros ficou congelada e aí esses hominídeos, já relacionados aqui à espécie Homo sapiens, atravessaram então o Estreito de Bering procurando o quê? Procurando alimento, procurando aí comida, principalmente, um lugar diferente para sobreviver. Afinal, os hominídeos acabam tendo essa característica por conta do quê? Por conta da característica do nomadismo, tá? E aí, por que que essa teoria também é mais aceita? Ora, veja, quais são as características físicas dos povos oriundos aí da Ásia? Eles têm essa característica física desse nativo que você está vendo aí, tá? Os povos do Brasil, os povos nativos do Brasil, são então classificados antropologicamente como mongólicos. Por que mongólicos? Porque lembra então a população de um território asiático conhecido como Mongólia, que é basicamente uma característica física. É aquilo que você está vendo ali, o olhinho puxado, o cabelo liso, a cor da pele, vão caracterizar então esses povos. E aí quando a gente olha para uma considerável quantidade de nativos aqui da América, se a gente olhar
os povos nativos da América do Norte, da América Central e da América do Sul, de fato, essa teoria aqui é aquela que mais tem base sólida para comprovar o quê? Olha, foi mal, deixa eu voltar aqui no quadro, tá? Desculpa aí a teoria do oceano, dos aborígenes, mas a teoria da segunda onda migratória é aquela que é a mais aceita, aquela que nós vamos aí considerar, tá? Claro que hoje os vestígios arqueológicos que antropólogos e historiadores têm datam aí de 50 mil. Em alguns lugares aí dos Estados Unidos tem fontes, tem vestígios arqueológicos de 40 mil, de 30 mil. E claro que antropologia e história tem muito a trabalhar ainda, principalmente porque para desvendar os mistérios da chegada aí da América, principalmente porque isso tudo nos ajuda a compreender de que maneira que os hábitos, por exemplo, os hábitos do cotidiano, os hábitos alimentares, e aí a vida social desses povos acabavam caracterizando tudo aquilo que fez parte da sua vida. Inclusive, é claro, se eu for tocar no assunto alimentação aqui, nós vamos falar, opa, nossa, essa galera, eles viviam menos. Pois é, mas a alimentação deles era diferente, tá? Diferentemente para melhor, vou falar para você, mas eu não vou entrar em detalhe agora sobre a alimentação. Outra característica importante que ratifica essa ideia, essa tese sobre aí a chegada desses povos nativos, ou aqueles que vão acabar sendo as raízes dos povos nativos aí da América e, consequentemente, do Brasil, são as tradições. Como assim tradições? Nós estamos falando aqui de características culturais, como, por exemplo, olha ali na tela, a tradição Nordeste. O que é a tradição Nordeste? Tradição Nordeste é caracterizada por uma coletânea de pinturas rupestres, aí principalmente em uma mesma região, que dão conta, é claro, de mostrar detalhadamente, praticamente são detalhes riquíssimos aí, tá? Do dia a dia desses povos, tá? Cenas como, por exemplo, aí de caça, cenas, por exemplo, aí relacionadas a relacionamentos, eu vou colocar assim, tá? Até relações sexuais ficavam evidentes, estão evidentes aí nessas pinturas rupestres, tá? A cosmovisão dessa galera, né? Como é que eles vinham, então, a ideia de seres sobrenaturais, isso tudo fica evidente através da tradição Nordeste, que tem características semelhantes em relação ao uso de cores, né? A pigmentação utilizada, quando vai representar aí fogo, quando vai representar caçada, quando vai representar determinada cena, essa tradição Nordeste tem essas características. Tá, e de quando que é? Pois é. Aí está relacionado a essa segunda onda migratória, tendo aí entre 15, 14, até em alguns casos muito mais, 54 mil anos. Caramba! Meu amigo, chegaram aqui, ó, faz um tempão, tá? Outra ideia, outra característica importante que consolida, então chancela a teoria sobre a segunda migração, sobre os povos originários dos povos americanos terem sido oriundo, então, da travessia do Estreito de Bering, são os sambaquis. O que são os sambaquis? Alô, você da região sul do Brasil, por exemplo, você que está aí, ó, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente no litoral. Você já deve ter visto aquela montanha gigantesca aí feita de quê? Feita de concha, terra, areia. Em alguns lugares, como por exemplo lá na cidade de Laguna, Santa Catarina, tem algumas dessas montanhas que você não pode sair pisando. Você tem que chegar nela ali e falar assim, opa, isso aqui é o quê? Por que eu não posso fazer a minha selfie preferida aqui ao pôr do sol? Porque é um sítio arqueológico. Ah, é um sítio arqueológico, exatamente. É esse sambaqui, que foi sendo formado, foi sendo constituído. Claro que não em 1, 2, 3 anos.
uma sequência de milhares de anos foi feita essa montanha, literalmente, através de quê? Areia, terra, conchas, e ali tem dejetos humanos, ali tem ossada. E aí, é claro, dentro disso tudo existem materiais, existem elementos comprobatórios em relação a essa teoria. Alguns sambaquis aí chegam a ter 9.000 anos. Estou falando de sítios arqueológicos aí em Santa Catarina, como por exemplo, acabei de falar para você, lá na cidade de Laguna. Se você é aí de Santa Catarina, é um local turístico obrigatório para você visitar, para você falar, agora eu estou entendendo aquilo que o Thiago me falou. Se você já visitou, então você sabe do que eu estou falando. Mas tem muitos outros lugares do Brasil que tem os sambaquis, tá? Onde tem aí, ó, elementos que proporcionam aí a identificação, tá? Utensílios, ferramentas, restos mortais, como por exemplo aqui, ó, tem anzóis, tá? Anzóis rudimentares feitos de ossos de peixe. Povos, isso vai revelar o quê? Características de povos sedentários e grandiosos, por quê? Porque eles caçavam aí, fazia, acontecia e deixava, jogava tudo, ia formando essa grandiosa montanha, como se fosse aí principalmente o quê? Como se fosse uma espécie de, grosso modo, lixão, tá? E o que aconteceu com essa população? Ou ela foi exterminada, ou outros povos, isso dentro dessa pré-história da América, chegaram e ocuparam, ou então ralaram o peito, vazaram aí dessa parte que principalmente é o litoral. Mas é claro que você tem que ficar ligado, e é muito importante de se lembrar de que esses povos nativos, embora tivesse essa característica aí de serem, então, nômades, seminômades e sedentários, eles não se afastavam muito aí das fontes de água fresca, tá? Eles sabiam muito bem. E é claro que quando começa o processo de sedentarização, que daí é uma transição do nomadismo para a sedentarização, quando esses povos deixam de ser caçadores e coletores e passam a ser criadores e agricultores, aí revela, isso fica tudo revelado, fica tudo muito claro através do que? Dos sambaquis, certo? Podem até ter se mudado aí de local, com toda certeza, e quando nós percebemos, quando ocorre a chegada dos portugueses aqui na América, se percebe ali, obviamente, que já tem uma população que não está há muito tempo ali, está ainda, eu não vou falar que está em adaptação ao ambiente do litoral, ao clima do litoral, mas eles são novos, por quê? Porque expulsou aí uma galera, e é aí desse processo de expulsão que nós sabemos que nasceram algumas rixas históricas entre esses povos. Falando nisso, tá? Quando a gente fala da diversidade cultural indígena, por que eu falei para você que tem algo de errado aí na nomenclatura, tá? O termo índio, ele foi utilizado de uma forma equivocada. Por que ele foi usado de uma maneira equivocada? Vem aqui rapidamente comigo, ó. Rapidamente comigo. Quando a gente sabe, quando acontece a chegada de Cristóvão Colombo à América, Colombo, quando ele chega lá em 1492, 92 analfabeto. Aí, ó, vamos arrumar. Show de bola. Quando ele chega aí à América em 1492, ele imaginou que tinha chegado às Índias. Por isso, automaticamente, ele vai dar o nome desse camarada aqui de índio. Equivocadíssimo, tá? Equivocado pra caramba. E isso acabou sendo perpetuado. Até hoje as pessoas falam, índio, indígena. Bom, eu preferiria chamar de povos nativos, tá? Outro erro gigante é que falando assim, ó, índio acabou agrupando então povos de diferentes etnias, diferentes costumes, diferentes graus de desenvolvimento tecnológico em uma mesma categoria. Por exemplo, você acha que incas, maias, astecas estavam no mesmo nível de desenvolvimento que, por exemplo, aqui, ó, tupinambás, gaviões,
mandarucus, ou, enfim, outros povos, né, etc e tal, outros povos do Brasil? Não, não estavam, tá? Não estava de jeito nenhum, é outro erro. Por isso que é interessante compreender que dentro dessa grande diversidade cultural indígena, atualmente, olha ali quantas línguas nós temos. Segundo o IBGE, nós temos hoje mais de 180 línguas diferentes. A população indígena estimada quando da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui era entre 1 milhão e 4 milhões de pessoas, tá? Como que se sabe disso? O consenso era de que, com toda certeza, esses povos, essa população era muito maior do que a população de Portugal, tá? Com quem foi o primeiro contato dos portugueses? Com os tupiniquins, tá? É aí que a gente já vê uma divisão básica entre dois grandes grupos, inclusive duas matrizes étnicas, tá? Que hoje o IBGE, até no último recenseamento aí, 2022, fez uma reclassificação, e hoje vai considerar o quê? Hoje, aproximadamente, nós temos quase 900 mil indígenas separados em várias nações, em vários povos. Mas desses grandes povos aí, desses vários povos, nós temos dois grandes grupos étnicos, baseados em duas matrizes linguísticas, os tupi-guaranis e os tapuias, tá? Exemplos de povos tupi-guaranis: guaranis, carijós, tupinambás. Embora os tupinambás hoje eles não se consideram aí como descendentes diretos do tupi-guaranis, com certeza, é claro, deve ter as suas peculiaridades, mas tem em seu idioma algo muito parecido com o tupi-guarani. Além deles, potiguares, caetés, tapes, tabajaras, entre outros, tá? Da mesma maneira que os tapuias não formaram um império, viviam no litoral, mesmo seminômades, desenvolveram a agricultura. E os tapuias? Tapuia é uma referência à ideia de bárbaro, de diferente, tá? Diferente em relação a quê? Diferente em relação aos tupi-guaranis, ou era como os tupi-guaranis consideravam, então, os tapuias, tá? Charruas, goitacás, aimorés, guaianás, cariris e tremembés. Esses aqui já vão habitar o interior. Agora, é claro, fica aquela pergunta: Tiago, quem que era o mocinho e quem que era o bandido? Calma lá. Deixa eu falar um negócio para você. Essa galera aqui, inicialmente, quando os portugueses chegam, muitos grupos tupi-guaranis vão se associar aos portugueses. Agora, em determinados momentos, os portugueses vão falar: opa, agora é interessante nós nos aliarmos à tribo dos tapuias. Agora você pergunta também, Tiago, outra pergunta muito falada: qual que é a tribo aqui que gosta muito de guerrear? Agora, você tem que perguntar, na verdade, de outra maneira. Quem que não gosta de guerrear? A guerra para essa galera aqui tem um sentido religioso. A guerra para eles faz parte da essência da sua vida, tá? Tanto é que, olha ali a próxima tela. Quando a gente fala de guerra, nós estamos falando de guerra por quê? Por território, alimento, vingança. Aqui não é aquela questão de, olha, eu vou te dominar, vou te subjugar. Guerra como acontece, por exemplo, lá no Império Romano. Tem a questão territorial? Tem, mas os povos nativos vão deixar essa galera sobrevivendo, tá? Vão deixar esses povos dominados, apenas para mostrar mesmo assim, nós somos superiores militarmente falando, tá? Os primeiros grupos são caçadores e coletores, depois se tornam sedentários, e dentro desse processo de sedentarização vão desenvolver a agricultura, e a agricultura fica caracterizada através do cultivo de mandioca, milho, batata, sem pecuária, tá? Dica preciosa, olha o bizu aqui, ó. Olha a dica importante. A pecuária vai passar a existir a partir do momento que os europeus chegam aqui, porque até então eles não criavam ali caprinos, ovinos, não criava ali porquinho da Índia, leitões, né, nem vaca, não. Tá, mas se alimentavam de alguma proteína animal? Claro que tinha proteína animal, é óbvio que tinha, tá? Tinha a divisão do trabalho por sexo,
homens com determinadas atividades, mulheres com outras atividades, e a igualdade social. Isso aqui é uma característica vital dessa sociedade. O cacique, ele fazia basicamente as mesmas coisas que qualquer outro indivíduo. A única coisa que vai diferenciá-lo como cacique é basicamente o quê? A sua ideia de ser um exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de moral, exemplo de vida, exemplo de indivíduo, de guerreiro também, vai ter essas qualidades todas aí, que eram consideradas como muitíssimo importantes para os povos nativos aí. E isso, de certa maneira, é algo em comum entre todos os povos, tá? Tranquilidade, suave. Então, meu aluno e minha aluna, é o seguinte, hoje nós ficamos por aqui com esse assunto, beleza? É interessante você ter em mente, você se lembrar que esses povos nativos do território brasileiro, eles têm as suas peculiaridades, tem muitas dinâmicas iguais em relação à alimentação, ao uso de utensílios, à cosmovisão, mas ainda existem muitas tribos de nativos espalhadas pelo território brasileiro que continuam cultivando as suas tradições. Certo? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão grande e até mais. Hoje a nossa missão é dar conta de entender o período pré-colonial brasileiro. Como assim período pré-colonial? Eu já ouvi falar em pré-história do Brasil. A pré-história do Brasil relacionada, então, aos povos que já habitavam o território brasileiro, aqueles que a gente chama de indígenas. Quando eles chegaram, quando vieram. Agora esse negócio de período pré-colonial, como assim? Pera lá. Deixa eu explicar para você uma coisinha assim muito tranquila, uma coisinha bem, bem basiquérrima aí, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, era 1500, chegada dos malucos. Olha aqui, ó, chegada. Chegada dos caras foi então em 1500. Mas eles não vieram assim, já se instalaram no território. Isso aqui não era a primeira alternativa, não era o plano A deles, vamos chamar assim, de se estabelecer no território brasileiro, fincar raízes. Não, 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 não. Falaram, viu, tem outras rotas, tem outros empreendimentos aí. Lembra que eles já tinham chegado em 1498 aí, a tão sonhada rota para a Ásia, aquela rota do Cabo, sofrida, demorada, lenta pra caramba. E é claro que ali, naquele momento, para eles era muito lucrativo. Então, nos 30 primeiros anos, já vi muita questão pegar o camarada por conta disso, tá? Muita questão mesmo. Ó, nos 30 primeiros anos, partindo então de 1500 até 1530, os portugueses tiveram uma dinâmica específica dentro da colônia. Basicamente ainda não era plano A, mas o Brasil vai, a partir então de 1530, se tornar o plano A. Tá? Então, o Brasil era qual plano aqui? B, C, D, sei lá, Z. E nesses 30 primeiros anos da chegada de 1500 até 1530 é que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando então do período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Tiago, e o que tem de mais nisso tudo? Bom, aqui a gente vai considerar o seguinte, tá? As primeiras expedições portuguesas, primeiras expedições portuguesas em direção ao território brasileiro. O que eles vão fazer aqui? Claro que não vai ter aquilo que eles tanto almejavam, né? E tem um detalhe importantíssimo aqui, tá? Essas primeiras expedições portuguesas, elas têm uma relação já direta, eu já quero colocar você direto com o aspecto econômico primordial do período pré-colonial. Primeiras expedições portuguesas e o pau-brasil. Agora sim. E o pau-brasil. Qual que é o detalhe importante que a gente considera aqui então? Esse aqui é um deles, tá? O pau-brasil é um detalhe importantíssimo referente
aqui referente à comercialização desse produto, à exploração, feito de uma maneira genuína, feito de uma maneira específica, uma maneira singular, tá? Como que foi essa maneira singular? Bom, então, primeira coisa que eu quero chamar sua atenção para um detalhe bastante importante. Ó, a chegada ao Brasil, os caras, quando chegaram ao Brasil, os portugueses se deitaram aqui, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, não teve aquele entusiasmo, tá? A chegada não causou entusiasmo. Por que que não teve entusiasmo? Porque, diferentemente aqui do Brasil, que quando chegou o Pedro Álvares Cabral e o Pero Vaz de Caminha fez ali a famosa carta, aquela carta referendando-se aí ao que tinha o quê? Tinha uma fauna diferente, tinha ali plantas, tinha uma flora, uma vegetação muito típica, inclusive ele vai chamar de exótica. Tá aí o povo. O povo, esse povo que tem aqui, esse nós temos que ter um cuidado especial, porque os gentios, ou como chamavam, os negros da terra, pelo jeito, eles não têm os mesmos costumes e práticas de povos civilizados, povos europeus. Mas não foi pela bondade em relação aos povos nativos aqui oriundos do território brasileiro que os portugueses se deslancharam e vieram para cá. Essa galera vinha para quê? O objetivo deles era outro. Por que que não causou esse entusiasmo? Porque, meu aluno, porque não teve o mesmo entusiasmo da descoberta do Vasco da Gama. Vasco da Gama, eu estou falando do quê? Estou falando do famosíssimo explorador português, que em 1498 chegou às Índias. Então, o fato do Vasco da Gama ter alcançado as Índias foi muito mais interessante do que a descoberta do território brasileiro. Aí, claro que, além disso, o que os portugueses também consideravam, analisando assim matematicamente, quais são as possibilidades de exploração dentro dessa área do território brasileiro. Eles vão tentar, ao longo desse período pré-colonial, fazer um mapeamento e, obviamente, vão tentar encontrar fontes extremamente lucrativas em relação ao fornecimento, à geração, à produção de dividendos, à produção de grana, mas não vai ter como. Então, analisando essas possibilidades, analisando as possibilidades e os contornos, possibilidades e contornos do território brasileiro, contornos, os portugueses ficaram muito assim, não tem nada aqui, nada que a gente pode falar assim, nossa, vai ser lucrativo. Considerando o quê? Considerando a geografia do Brasil. Geografia, é um território aí, pensando internamente, é um território de difícil acesso. A gente não conhece, não sabe o que tem aí. Isso sem falar do quê? Isso sem falar de que em alguns lugares, por exemplo, no que hoje é o Ceará, os povos do Ceará ali, os povos nativos do Ceará, brabíssimos aí, não deixaram a galera se chegar assim tão facilmente. Não, aqui não vai se estabelecer. Foi difícil, inclusive, até dentro desse contexto. E depois, quando os primeiros donatários, isso aí é lá nas capitanias hereditárias, a partir de 1532, foi difícil para se estabelecerem ali. Agora, tirando esse aspecto, as características geográficas desconhecidas fizeram com que os portugueses pensassem assim, quer saber de uma coisa? Não, deixa quieto esse negócio aí, mas a gente tem que garantir a posse do território, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Outra característica, ninguém sabia qual era o tamanho do Brasil, qual era... Os portugueses chegaram aqui e já não tinham a dimensão
de como é que era o território brasileiro em relação a todas essas dimensões. Portanto, pensava-se que o Brasil, imaginava-se que era uma grande ilha. Os portugueses imaginavam que era uma grande ilha, que era uma grande ilha. Ah, se é uma grande ilha, ela está com certeza cercada de água por todos os lados, então nós vamos ter que dar uma volta violenta, uma volta gigantesca para então entender. Pois é, mas ainda assim, hoje com toda a tecnologia náutica já é um negócio complicado. Imaginou aqui nesse contexto, mas tivemos expedições para fazer isso aí, tivemos expedições, muitas delas tiveram êxito para então conseguir costear o território brasileiro, inclusive saindo aqui pelo sul da América do Sul, pelo famoso Estreito de Magalhães, e dali ganhando o Oceano Pacífico, tá? Mas não foi assim de uma hora para outra, tá? Por que também os portugueses não tiveram interesse aí nesse período pré-colonial? Porque os italianos, pô, os italianos nesse contexto aqui, ó, fosse hoje ia falar que era bullying. Se fosse nos dias de hoje, ia falar assim, vou te processar. Porque os italianos falavam assim, viu, o que os portugueses e espanhóis estão se vangloriando aí? Imagina lá na Europa, nessa época, nesse contexto, os caras tiravam o maior sarro, hein? Os italianos falavam assim, o que os portugueses e espanhóis estão aí batendo no peito, falando, a gente descobriu um território novo, aí não sei o quê. Cala a boca, Portugal! Os italianos deitavam ali, falando o quê? Esse território de vocês aí, ó, território, vamos chamar, sabe do quê? Nós vamos chamar aí, ó, de terra dos papagaios, tá? Porque só isso que tem aí nesse território. E aí os portugueses ficavam muito full pistola com isso, tá? Os italianos, deram o nome de Terra dos Papagaios. Terra dos papagaios. Por quê? Porque só isso que tem. Não tem mais nada. Só tem esses bichos aí, aves exóticas. Assim que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, claro que ele vai levar uma boa parte dessa fauna aí para a Europa, para mostrar para os portugueses, para mostrar para o rei de Portugal, falar assim, ó, olha, dá uma ligada aqui, Dom Manuel, o que tinha lá? Então é isso aqui, tá, mas e ouro, e prata, aquilo que faz a gente se mobilizar, aquilo que fez Portugal se mobilizar, vencer mundos e fundos, mitos e cosmovisões para navegar no Oceano Atlântico. Cadê o ouro? Não tem o ouro. Então tá complicado, Mas o rei Dom Manuel, o venturoso, vai falar assim, calma, não é só terra de papagaios, tá? Deixa os italianos aí com dor de cotovelo. É porque os italianos dominavam que as rotas marítimas pelo Mediterrâneo para chegar às Índias. E os portugueses pensavam assim, bom, pode não ser o melhor de todos os territórios, Ficava imaginando assim, o que vai ser isso aqui um dia? Isso aqui vai ser nada, mas podia não ser nada, mas ainda assim o rei Dom Manuel vai falar assim, olha, eu ainda acho que é um território que vai dar um futuro, vai ter um futuro muito próspero. Tanto é que o Dom Manuel o Venturoso, ele vai mudar, ele vai dar outra denominação. Ele vai falar assim, sabe como é que eu vou chamar esse território? Eu vou chamar isso aqui de Terra de Veracruz. Dom Manuel, o rei de Portugal, vai falar assim, isso aqui vai ser Terra de Veracruz. Terra de Veracruz. Porque, querendo ou não, é um lugar abençoado. Depois ela vai falar, não, vamos mudar o nome, vamos mudar de Terra de Santa Cruz. Aê! Por quê? Porque o território é pacífico, imaginava durante muito tempo, Muito tempo, portugueses e espanhóis imaginavam que tinham chegado no paraíso por conta da pacificidade dos povos nativos. Boa parte dos povos nativos era muito pacífico, bem de boa mesmo. Aí, então, no período pré-colonial,
o rei vai falar o seguinte: como tem um produto interessante ali, um produto que fornece uma pigmentação de um vermelho vivo, praticamente aqui como esse vermelho que eu vou escrever aqui no quadro, vamos mudar o nome desse território para Brasil. Brasil não, né? Brasil. Aí, ó. Agora sim. Maravilha. Durante alguns momentos lendários na Europa feudal, na Europa medieval, tinha lá um conjunto de lendas que falavam sobre algumas ilhas. Você sabia disso? Durante boa parte aí do século XIV, ó o bizu aqui, hein? Isso aqui ninguém fala pra você, ó. Isso aqui ninguém te conta, tá? Durante boa parte do século XIV, os europeus, isso aqui lá na Idade Média, os europeus imaginavam o seguinte: lá na Europa medieval, existia lá a lenda de um território conhecido como Ilhas Brasis. Ilhas Brasis. Mas do que esse nome Ilhas Brasis? Será que eles já sabiam que tinha o território brasileiro aqui? Não. Ilhas Brasis estariam, então, aproximadamente na latitude aí da França, daquilo que é a Normandia, navegando em direção ao oeste. Claro que ali eles não sabiam, estavam geograficamente, essas Ilhas Brasis, um pouco distante do território que hoje é o Brasil. Mas já imaginava o quê? Olha, tem um território onde vai nos fornecer um material de cor incandescente, de cor que lembra o quê? A brasa incandescente, esse vermelho inigualável que só a brasa tem. Sabe o vermelho da brasa? Você já viu brasa pegando fogo? É a cor da madeira pau-brasil. Aí é claro que essa ideia aqui alimentou o imaginário na época de que, tem território, navegou pelo mar oceano, como era chamado o Oceano Atlântico, navegou ali, vai ter um território que a gente vai conseguir, então, encontrar riquezas inimagináveis. Só que ninguém tinha coragem no século XIV de navegar naquele território. Foi no século XV que, então, diante da necessidade, é que os portugueses, lá em 1415, vão falar assim: deixa com a gente que a gente vai navegar aí no Oceano Atlântico, tá? E aí começa toda a epopeia conhecida como Grandes Navegações, ou expansionismo marítimo, colocado em prática pioneiramente pelos portugueses. Depois vieram os espanhóis e os franceses, e aí vem toda uma galera, tá? Agora, outra característica muitíssimo importante em relação a esse período pré-colonial é que, de uma forma ou de outra, os portugueses vieram para cá. Os portugueses fizeram alguma coisa aí nesse território. E como os portugueses, desde aí o século XV, já desenvolviam atividades econômicas na costa da África, aí nas Ilhas Madeira, no Cabo Verde, aí nos Açores, eles também vão acabar desenvolvendo esse mesmo modelo, essa mesma sistemática aqui dentro do território, mesmo que ainda não era para ocupar e colonizar o território brasileiro, que colonizar mesmo, a gente vai entrar aqui numa cimeira, nós vamos entrar numa discussão. O objetivo dos portugueses era o quê? Ganhar dinheiro para caramba, para muito caramba. Eles não vêm para o Brasil para quê? Não, nós vamos pegar uma população escolhida a dedo, vamos colocar ali. Isso vai ser uma consequência que vai acabar acontecendo. Agora, nesse período pré-colonial, o que nós sabemos que eles vão desenvolver aqui são as feitorias. Feitorias. O que seriam essas feitorias? As feitorias foram, então, as primeiras tentativas dos portugueses de, então, se estabelecer no território, tá? Essas feitorias trabalhavam com o quê? Com atividades econômicas, tá? Atividades econômicas que os portugueses
determinavam para determinados grupos econômicos. E aí, outra coisa que ninguém vai falar para você, só aqui a gente que vai contar isso, é que no começo da colonização, ou melhor, no período pré-colonial, melhor dizendo para você, essas feitorias funcionaram como? O governo português, a coroa portuguesa, foi lá e entregou um consórcio, tá? Esse consórcio, olha aqui, ó. Eu vou até puxar para cima, vou até puxar para o outro lado do quadro aqui, ó. Então, o governo português foi lá e perguntou, ó, tem alguém interessado em Portugal para fazer aí o processo de vistoria, para estabelecer relações comerciais incipientes, iniciais aí nesse território novo que a gente chama aí de Brasil? Ó, eu quero. Então, vai ter um cara aqui, ó, chamado de Fernando de Noronha, ou Fernão de Loronha, como às vezes é também conhecido, que vai então ser esse primeiro consórcio, tá? Através de um consórcio, onde então alguns portugueses resolveram investir nesse processo onde o território foi arrendado, arrendamento. Aí o governo português vai falar assim, olha, sob os seus cuidados que está aí o território brasileiro. Então agora, é por sua conta e risco que você, Fernando de Noronha, tá? Olha aqui, ó, Fernão ou Fernando de Noronha e o seu grupinho e o seu consórcio, vocês vão ver o que tem dentro do território brasileiro. E aí, é claro que eles tinham um certo tempo para permanecer aqui, tá? Era um período de 4 anos que eles tinham que, em todos os anos, durante aí todo esse momento, eles teriam que encontrar riquezas aqui dentro do território brasileiro. Para encontrar essas riquezas, eles eram obrigados, então, por ano, a enviar 6 navios que fariam aí o patrulhamento do território brasileiro. E, é claro, eles tinham que andar pelo menos aí em toda a costa brasileira e no interior aí do território por 300 léguas, o que seria aproximadamente aí 2.000 quilômetros. Aí você vai falar, nossa, com a vastidão do território brasileiro, né? Só de costa é mais de quase 7.000 quilômetros de costa. Esses 2.000 aí não vai fazer nem cócega, eles não vão conseguir descobrir quase nada. Tanto é que quando terminou o período do consórcio, o governo português, a coroa portuguesa, fala assim, ô, valeu, conseguiram o quê? Nada. Então, obrigado. Pegaram de volta, falaram assim, tá, então deixa com a gente aí, tá? Agora, uma das atividades que através desse consórcio a coroa portuguesa, então, compreendeu que teria lucratividade exorbitante foi o pau-brasil. O pau-brasil. Essa madeira que muito resistente, de tão resistente, ela passa a ser utilizada, então, na fabricação de embarcações, para, então, também a produção de móveis, uma madeira de grandiosa resistência, de enorme qualidade. E, é claro, esse pau-brasil vai ser extremamente importante, porque através dele que vai ser retirada, então, essa pigmentação avermelhada, que vai servir para quê? Vai servir para dar essa coloração avermelhada em tecidos. O Brasil produzia tecidos? Não. Portugal conseguia tecidos de vários lugares. Um deles pode ser que seja aí a Ásia. E aí, esse tecido vinha como? Vinha numa cor ali não muito agradável. Com essa pigmentação do pau-brasil, os portugueses davam essa coloração e revendiam na Europa toda, ganhavam uma grana violenta, tá? Pois bem, o pau-brasil começa a ser explorado no litoral. E os portugueses vão falar, tá tranquilo, né? Enquanto a gente está encontrando aqui no litoral, nessa faixa litorânea, vai indo de boa. O problema é que vai acabando o pau-brasil e ao longo do período pré-colonial, o que os portugueses precisam fazer? Eles precisam vir cada vez mais para dentro do território brasileiro. É aí que, a partir do momento que eles vão adentrar no território brasileiro, começam então a se aproximar dos nativos. E aí que eles vão passar a utilizar, então, os nativos, os indígenas, para
a extração do pau-brasil. E como que vai ser aí esse contato com os nativos? Daquela forma como nós sabemos, aquela maneira como, historicamente falando, você sabe, vou só relembrar. Os nativos, então, ofereciam a sua força de trabalho em troca de quê? Em troca de bugigangas, bugigangas ou quinquilharias, bugigangas, quinquilharias, espelhos, facas, canivetes, machados. E em troca disso, os indígenas trabalhavam. Nesse primeiro momento, esse contato aqui foi muito pacífico, foi muito de boa, até porque, de certa maneira, retirar vegetação fazia parte do cotidiano dos nativos. Quando então, os nativos trabalhavam dentro do seu tempo, sem ter ali uma meta para bater. Não, tá dentro do tempo, tá suave, tá de boa, vamos indo desse jeito aqui que tá bem tranquilo, tá? E dessa maneira o pau-brasil se tornou então a principal atividade econômica do período pré-colonial, tá? Durante o período pré-colonial, durante muito tempo aí, espanhóis, portugueses, franceses consideravam o Brasil como um território associado à Índia, porque isso aqui é um lugar de passagem até chegar à rota da Índia, e aí, por conta disso, é que então portugueses e espanhóis fizeram tratados, tratado aí, famosíssimo Tratado de Tordesilhas de 1494, mas ainda assim ficava difícil de saber, muito complicado para saber, onde é que está o Tratado de Tordesilhas. É aí que os holandeses vão ter uma ideia. Quem sabe esse Tratado de Tordesilhas, a linha dele começa lá na foz do Rio Amazonas, e aí a linha dele termina então aqui, na Bacia do Prata. E aí um navegador português chamado Fernão de Magalhães, a serviço da coroa espanhola, vai ter a seguinte ideia. Sabe essa Bacia do Prata? Que fica aqui no extremo sul da América do Sul? Eu vou navegar ali nela, vamos ver onde é que está lá o Tratado de Tordesilhas. Calma, ele não ia chegar lá e ia ter uma linha assim dizendo, aqui está o Tratado de Tordesilhas. Mas o cara fez essa viagem, então conseguiu passar pela Patagônia, atravessando inclusive ali um estreito, que tem hoje o seu nome, Estreito de Magalhães, em sua homenagem, e dali foi embora para o Oceano Pacífico. Quem não gostou muito disso foram os espanhóis, falaram assim, poxa, então a partir daqui dá para arrumar para o Pacífico? Ou então, será que essa aqui é uma rota que vai fazer com que outros povos percam o interesse, ou os próprios espanhóis percam o interesse na América? Não, os espanhóis não perderam interesse na sua parte da América, por quê? Porque nesse contexto era muito lucrativa. Agora, isso tudo vai chamar a atenção de quem? Vai chamar a atenção dos franceses. No período pré-colonial, os franceses não reconheciam aí o território, não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, não reconhecia a divisão feita entre espanhóis e portugueses, tanto é que o rei Francisco I vai falar, viu, cadê aqui a carta, cadê a recomendação, cadê a escritura da terra deixada por Adão e Eva? Não vai ter escritura de nada. Então, sabe o que vai acontecer? Nós vamos invadir o território. E nós sabemos que os franceses vão fazer de tudo um pouco para quê? Para dominar esse território. Durante o período pré-colonial, eles vão se estabelecer aqui através da pirataria, através do corsarismo, eles vão, inclusive, se associar a tribos de nativos. E durante o século XVI e XVII, os franceses vão, inclusive, adentrar no território brasileiro, se estabelecendo aí no que hoje é o Rio de Janeiro e depois no que hoje é o Maranhão. Mas a gente não vai falar disso agora não, tá? Outra característica importante aí desse momento conhecido como período pré-colonial está relacionado aí aos primeiros contatos, tá? O que são, então, esses primeiros contatos? Nós estamos falando, então, das duas formas de expedições que os portugueses estabeleceram com o território, primeiros contatos. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das expedições. São dois tipos de expedições
que os portugueses fizeram aqui no período pré-colonial. A primeira expedição é a expedição de reconhecimento, tendo então Gaspar de Lemos, lá em 1501, e depois o Gonçalo Coelho, em 1503, como representante dessas expedições de reconhecimento. Qual era a função dessas expedições de reconhecimento, tá? Vou colocar aqui, ó, reconhecimento. Então, Gaspar de Lemos e depois o Gonçalo Coelho, tá? A ideia da expedição de reconhecimento é bem tranquila. Então, nós temos que ver o que tem dentro do território brasileiro. Vamos sair caçando, vamos sair procurando o que tem aí dentro da colônia, dentro desse território, porque o objetivo era encontrar ouro, era encontrar metais amoedáveis, como eu costumo dizer. Só que não era tão fácil fazer uma expedição, porque o cara tem que vir, é claro, no osso do peito, na raiva e na coragem, não é na cara e na coragem, na raiva e na coragem, para tentar entender o que tem. Então, automaticamente, você já vai ver, pois é, essas expedições de reconhecimento, coitadinho desses desbravadores, não deu muito certo. E a outra expedição? A outra expedição é a chamada, então, de guarda-costas. Guarda-costas. Já vi cair questão em muita prova aí sobre essas expedições. As expedições de guarda-costas, anota ali, ó, Cristóvão Jacques, em 1516 e depois em 1517, as expedições guarda-costas vai ter qual objetivo? Patrulhar o litoral brasileiro. Tiago, então hoje você falou no consórcio do Fernando de Noronha, que já começou aí, não deu muito certo. Depois, expedições de reconhecimento, também não deu certo. Expedições guarda-costas, que tentava afugentar aí os possíveis inimigos que estariam se achegando no território brasileiro. Mas aos trancos e barrancos, deu muito certo? Pois é, não deu muito certo, mas ainda assim o objetivo era o seguinte: o pau-brasil, mesmo que minimamente oferecendo um lucro aos portugueses, criou uma nova rota, a Rota das Cores. Então a ideia dessa expedição guarda-costeira ou guarda-costa era: nós precisamos garantir com que o pau-brasil saia daqui e, é claro, pelo menos aqui na costa brasileira, ninguém vai afundar nenhum navio português, tá? Até o patrulhamento, em muitos e muitos casos, chegando a Portugal, essas expedições aí vão ter essa importância muito grande. Agora, por que os portugueses não vieram de fato para cá? O desinteresse português em relação ao Brasil se explica por quê? Porque aqui nesse contexto, a Rota do Cabo era muito mais lucrativa. As especiarias oriundas lá da Ásia eram muito mais lucrativas, então Portugal tinha esses empreendimentos. Só que a partir de 1515, isso já começa a declinar. A partir de 1520, algumas dessas empresas portuguesas já não ofereciam mais tanta lucratividade. E com isso, os portugueses começam a pensar no quê? Pois é, sabe aquele nosso plano B, que é o Brasil? Nós vamos ter que fazer ele virar plano A. É aí que, então, os portugueses começam já a imaginar o seguinte: como que nós vamos fazer para ocupar o território brasileiro? Calma lá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ali uma expedição colonizadora. Vamos pegar um cara brabo, um cara muito entendido de navegação, um cara que não tem medo de nada, destemido, para ocupar esse território e garantir a posse, afugentar, aí seja lá quem for, e descobrir o que mais tem de lucrativo nesse território. É aí que vem para cá quem? Martim Afonso de Souza. Só que isso eu não vou falar agora. Isso aí é assunto para uma próxima aula. Beleza, meu aluno e minha aluna? Vamos ficando por aqui? Espero que isso aqui lhe ajude imensamente e leve você rumo à tão sonhada aprovação. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Um beijão grande e até mais. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!